Boa noite, demorei, mas apareci. Sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarto em forma de live. E hoje o tema será o meu atendimento e o Divertidamente. Esses bonequinhos aí que tanto tem se falado aí nos últimos dias. Boa noite. Então eu quero explicar para você. E aí, quem aí já assistiu o filme, né? Divertidamente, assistiu o primeiro, já assistiu esse segundo, ou não sabe nem que filme é esse, mas eu achei um filme muito interessante. Desde o primeiro eu gostei muito, e esse segundo também foi bem legal. E aí eu fiquei pensando, né, por que não fazer uma live sobre esse tema, já que esse filme tem tanto a ver com o meu trabalho. Então, boa noite. Eu vou explicar para vocês um pouco qual é essa relação. Então, para quem não conhece o Divertidamente, ou para quem já conhece, então eles lançaram esse primeiro filme deles, foi em 2015. E aí quando eles lançaram, eles só tinham essas 5, né, emoções aqui. Isso, pode levar, que é maravilhoso o filme. E aí no primeiro filme, quais as emoções que apareceram? Era aqui, né, a tristeza, a alegria, a raiva, que é o vermelhinho, o verde, que é o nojo, e esse roxinho, que é o medo. E aí o filme, né, girou em cima dessas emoções. E eu já achei bem interessante. E eis que agora, né, surge esse Divertidamente 2. E aí o que eles mostram, né, nesse filme? Não vou dar grandes spoilers para vocês não, podem assistir, mas vou explicar para vocês melhor. E também em relação ao que pode ter acontecido lá com essa atriz principal, o que eu posso mostrar para vocês, as observações que eu fiz. Então, o filme, né, a parte principal, fala sobre essa questão de controlar as emoções. E o que eu acho interessante? Porque muitas vezes as pessoas, nós também achamos que certo tipo de emoção, tipo tristeza, não quero ficar me sentindo triste. Mas tem certo tipo de situações que a tristeza vai precisar aparecer. Então, o que eu acho mais interessante é a forma que eles conseguiram fazer com que mostrar que é importante esse equilíbrio entre as emoções, porque não tem como você descartar uma emoção e parar de sentir ela e pronto. Mas a importância desse controle. No momento certo uma vai entrar e em outro momento quem vai precisar é certo tipo de emoção. Então isso foi o que eu achei interessante. E aí no primeiro filme eles também já falam dessas questões de memórias, que aí entra essa ligação com o meu trabalho. Então quando eles falam de memórias, eles associam, né, umas esferas, e aí cada uma é relacionada à cor dos... esqueci que agora qualquer gesto que você faz às vezes aparece aqui. E aí cada um é relacionado, né, à cor do personagem e tem a ver com esse sentimento. Então, se a personagem principal passou por alguma coisa triste, então ela vai guardar lá na caixinha das memórias a tristeza. Se passou por alguma coisa que ela ficou alegre, vai guardar também nessa caixinha. E aí, quando entra essa questão das memórias, é exatamente isso. Que tipo de memória que o seu corpo, em determinada situação que você passa, ele está ativando de novo. Então, se você passou por alguma coisa que te deixou triste, com raiva, se você passa por isso de novo, boa noite, Carlos Augusto, tudo bem? E aí, se você passa por isso de novo, se você não resolver essa memória, se é algo que ainda está mexendo com você, ele vai ativar de novo. E aí lá mostra momentos que ela está passando, lembra de alguma coisa, e aí tem horas que ela está feliz, de repente ela lembra de alguma coisa que não foi boa, e é exatamente isso. Quando nós passamos por algumas memórias que o nosso corpo não consegue lidar com isso, e quando você passa e dá aquele start de novo, o seu corpo pode manifestar, né, alguns sintomas, alguma doença. E aí lá mostra também a questão de memórias, né? Não só essas que traumatizam, mas memórias básicas do nosso dia a dia, situações que nós vamos vivenciando. Mostra memórias que nós vamos guardando, que eles falam lá como se fosse, tô tentando lembrar o nome, acho que é quartel-general, se não me engano. E aí tem as ilhas, tem a ilha da família, e aí guarda os tipos de emoção que você passou com a sua família. Tem a ilha da amizade,
que aí vai mostrando quais, que emoções que você guardou ali. Tem uma ilha lá que ele chama, não sei se é besteira, bobeira, alguma coisa assim, coisas aleatórias que ela passou, e aí vai mostrando essas ilhas. E essas ilhas, elas mostram o quê? O que elas formam? A personalidade, o comportamento, as crenças, e é exatamente isso que acontece no nosso corpo. Então ele vai mostrando como se fosse não, esse controle, essa cabine das emoções dessa personagem principal. E aí esse primeiro filme, ele fala, né, dessas 5 emoções e vai acontecer em torno disso. E aí eis que surge, né, o Divertidamente 2. E aí esse mais atual, né, algumas novas emoções que têm surgido por aí, que não existiam naquela época, mas que tem se falado mais sobre elas agora. E aí o que acontece também nesse segundo filme? Vem, né, uma fase chamada, né, a puberdade, adolescência. Quem aí lembra dessa fase sabe que é uma fase de montanha russa, que as emoções estão à flor da pele, tudo acontece de forma muito intensa e também sensível. Então, se você, né, um adolescente, está com raiva, ele fica com muita raiva. Se está feliz, ele fica muito feliz, extravasa, né? Então, as emoções, elas são muito afloradas. Por quê? O que acontece nessa fase? Tem questões, alterações hormonais, vão acontecendo também alterações no nosso corpo, físicas, psicológicas, e tudo isso são questões que mexem muito com as nossas emoções. Mas ainda tem um detalhezinho que acontece também. Nós temos uma área no nosso cérebro que é o nosso córtex pré-frontal, e nessa fase da adolescência ele ainda está em desenvolvimento. Então imagina, né? A adolescência já está acontecendo esse monte de estímulo, um monte de coisa acontecendo, e ainda tem uma área do seu cérebro que está desenvolvendo. E aí imagina, né, que essa parte que é como se fosse um regulador humano. E aí imagina todos esses fatores aí acontecendo ao mesmo tempo. E aí o que eu acho engraçado lá no filme é que eles representam muito bem isso também, dessa questão da sensibilidade. Qualquer coisa é muito. O adolescente é muito intenso. E aí eles vão, nessa cabine de controle, né, deles, eles vão apertando, por exemplo, a tristeza. Aí ela encosta, ela fala, nossa, mas ela ficou muito triste, eu nem apertei forte. Por quê? Porque ela tá nessa fase, na adolescência, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí eis que surge mais algumas emoções aí, que são esses bichinhos aqui pequenininhos do filtro aí que eu coloquei para fazer a live de hoje. Então esse aqui, não sei se dá para ver por conta do comentário, né? Esse menorzinho é a inveja, esse daqui é a vergonha, a ansiedade, o tédio e depressão também que eles chamam. E aí os adolescentes hoje em dia estão ou não estão passando por isso? Já que o filme falava mais da questão da adolescência. E aí uma coisa que eu achei bem interessante, que eu estava, né, observando durante o filme, como eu fui assistir, para me divertir também, mas claro que eu já vou com um olhar, né, de o que será que pode ser isso, o que eles estão querendo abordar com esse personagem. E aí eu achei interessante que a inveja, ela é um personagem menorzinho. Aí eu fiquei pensando, será que não é porque quando, né, nós sentimos inveja, que isso é uma coisa que muitas vezes a gente nem consegue controlar, né? O que acontece quando você está com inveja? Você se sente menor diante de alguma pessoa, de algo que você quer conquistar. Por quê? Porque você acredita que o que o outro tem é muito melhor do que você. E aí você, estou ali reduzida porque quem é incrível é o outro. Olha que coisa maravilhosa, olha que vida incrível, olha que relacionamento perfeito, que cabelo maravilhoso. E aí eu não sei se tem alguma associação ou não. Depois eu vi algumas pessoas também falando sobre isso, mas fiquei com essa duvidazinha. E aí a ansiedade, ela não tem nariz. Aí eu fiquei pensando, né, na crise de ansiedade que acontece. Muitas vezes não consegue respirar, fica aquela falta de ar. Também não sei se alguém viu alguma coisa aí, se tá certo a nossa análise ou não. Mas aí eu fiquei pensando também nessa questão, né, se não poderia ter uma relação ou não. E falando da ansiedade, lá eles tratam, eles conseguiram abordar essa questão da crise de ansiedade de uma forma que foi bem característico. Os sintomas mesmo, que quem já sentiu crise de ansiedade, né, às vezes ficar balançando a perna,
o ofegante, o coração acelerado, falta de ar. E aí foi muito boa essa abordagem, assim, porque quantos adolescentes, né, não aparecem aqui relatando essa questão da ansiedade. E depois que veio essa crise de ansiedade, eles também conseguiram abordar a questão da importância do abraço. Então, o abraço, quando você dá um abraço em alguém, se for aquele abraço que você sente aquele aconchego, aquele conforto, que acalma, que alivia a dor, que libera hormônios no seu corpo, que te traz felicidade, que você consegue retribuir, que você está se sentindo tão bem. Então, olha só, um poder de um abraço. E às vezes no nosso dia a dia você passa na correria, você mal encosta no outro. Então, se você puder se sentir segura, abraça. Olha assim para esse filme, como que foi importante para quem já assistiu, essa importância do abraço, do aconchego, e como que fez bem para aquele personagem naquele momento. Então isso não é só aquela animação, nós também podemos colocar isso na nossa vida. Então, se você puder, explore mais isso. Para um pouquinho o seu tempo, né? Larga o celular aí, quem tá do seu lado, vai cumprimentar a pessoa, se puder, dá aquele abraço para a pessoa sentir que você tá ali, que você também tá se sentindo bem com ela, porque é importante e tem sim muitos benefícios. E olha só, né, a quantidade de coisinhas que um filme que às vezes você vai lá só para se divertir, só que se você pega essas informações e traz, né, para nossa atualidade, como que é importante. Quando eles vai assistir, tem que assistir sim, não é só criança, adulto, todo mundo precisa assistir, porque é um filme bem interessante e tem muitas lições boas, sabe? Nós podemos pegar com certeza. E aí outro pontinho que eu achei interessante dessa questão da ansiedade, eles mostram lá, né, a ansiedade para lá e para cá, e é exatamente como fica o nosso pensamento, né? Quem já sofreu aí com pensamento acelerado, nossa, como é ruim você deitar a cabeça no travesseiro e você não conseguir desligar a cabeça, porque você tá pensando em mil coisas, e é exatamente daquele jeito, né? Eu fico imaginando a cabine de controle aqui dentro das emoções, como que estão. Aí fica assim, né, girando mesmo, fica a mil. E aí tem uma hora que eles estão mostrando lá a parte das emoções, e aí eles vão, cada um, né, depois que eles conseguem entrar em harmonia, aí cada um entra, né, na hora que precisa, na situação que determina. E aí tem um momento que eles falam para a ansiedade: senta aí um pouquinho, acalma. E o que eles dão para ela naquele momento? Eu não sei se vocês que assistiram observaram, mas tem uma xícara, e na xícara dá a entender que tem um sachêzinho de chá. E olha só, quando eu tô assim, só consigo dormir se assistir alguma coisa, ajuda demais. É porque você tá meio que... Porque na verdade você assistir alguma coisa estimula muito seu cérebro, mas quando olhamos para esse momento, você tá distraindo, você tá mudando o foco. Então assim, o ideal não é que você estimule vendo alguma coisa, faça alguma coisa mesmo para relaxar. Mas aí você tá dando certo, é o quê? Porque você mudou o foco do problema, né, das coisas que você tá pensando. E aí, como eu estava falando, nesse momento que eles falam para a ansiedade, fica aí quietinha, aí vem, né, essa xícara com esse sachê que dá a entender que é de chá. E quando nós estamos ansiosos, né, por que não um chazinho de camomila, algum chazinho que acalma e faz bem, com certeza. E aí também eu achei bem interessante esse detalhe. Então, olha só, um filme, uma animação, e olha a quantidade de coisas que pode trazer para nossa vida. Então, assim, o que eu acho principal de lição desse filme que nós precisamos colocar na nossa vida é a questão de você entender que todas essas emoções aqui, né, que totalizaram aí 9, elas são importantes. Então, não é porque você olha ali pro tédio, pra depressão, mas tem momento que vai precisar ficar um pouco mais no seu cantinho. E eles deram um spoiler lá também de uma outra emoção, mas apareceu poucas cenas, mas eu não vou contar pra vocês não. Quem assistir depois vê que provavelmente eles devem fazer mais filme e trazer também. E aí, essa importância de você, às vezes, não olhar para as emoções como algo ruim, né? Eu já fiz algumas lives aqui, principalmente da questão de ansiedade, de olhar o lado positivo da ansiedade, porque tem sim. E lá no filme é isso, porque quando eles estão em atrito,
o que acontece com a pessoa, né? Agora, quando você consegue colocar cada um no seu lugar, e isso é inteligência emocional. É isso que eu acredito que seja a inteligência emocional. É você saber usar determinada emoção naquela situação e com a intensidade certa. Porque também se você colocar uma intensidade muito intensa, uma intensidade muito forte, isso acaba desestabilizando também. Então, para quem não assistiu o filme, vão assistir, porque eu achei que vale muito a pena. Eu vi muitas pessoas falando bem, até o momento eu não vi ninguém que falou que não gostou, mas é porque é bem interessante mesmo. Mas era isso que eu queria trazer para vocês hoje, dessa questão de a importância das emoções e a questão do meu trabalho, né? Aonde que entra nessas memórias, porque é exatamente isso, quando você vê lá as memórias, né? Que eles vão, essa daqui eu não quero que ela lembre não, vamos deixar pra lá. E é isso que eu faço. Eu não vou poder fazer com que eu apague o que você vivenciou, que você nunca mais lembre daqui, Débora, eu passei por algo que foi muito intenso, eu não quero nunca mais lembrar disso. Eu não vou passar uma borracha nessa memória e fazer com que você nunca mais lembre disso. Mas a partir do momento que você consegue tratar essa memória, né, da forma adequada, o que ela trouxe de malefícios para você, você vai lembrar dela, mas não vai ter mais o mesmo significado, não vai ter mais aí a mesma intensidade para você. E é isso que é importante, é olhar para isso de um olhar diferente e tratar, porque não é sempre que nós conseguimos resolver sozinhos. Então, obrigada por vocês estarem aqui, me perdoem aí pelo atraso de hoje, mas eu espero que vocês tenham gostado da live, que vocês vão assistir o filme, depois me contam o que vocês acharam. E amanhã tem um episódio lá no podcast sobre esse tema também, tá bom? Fiquem com Deus e obrigada, até semana que vem. Um beijão pra vocês.